Somos todos Onésimo, uma história de graça, perdão e transformação, baseada na carta de Paulo a Filemon. Seja bem-vindo à terceira mensagem da nossa série. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filemon, depois de Tito, antes de Hebreus, se você está com a Bíblia em papel. Quero pensar com você hoje dos versos 8 até o verso de número 12, e hoje a gente fala um pouco mais sobre o Onésimo, e quero convidar você a prestar atenção nessa leitura. Filemon só tem um capítulo, do verso 8 até o verso de número 12, vamos ver gente com papel e caneta, que legal. Filemon, de 8 a 12, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo para você com base no amor, Filemon. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu mando-o de volta a você, Filemon, como se fosse o meu próprio coração. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, abençoe a tua palavra, Pai, que teu Espírito Santo nos ajude a interpretá-la, Pai, e que o Senhor possa falar aos nossos corações e possa, Deus, promover as mudanças que o Senhor deseja. Cuida da nossa mente, do nosso coração, nesse tempo de reflexão em Tua Palavra. E muito obrigado pelas pessoas que nos visitam nesta ocasião, especialmente por aquelas que estão aqui pela primeira vez, que elas se sintam bem-vindas em nosso meio, Pai. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde a gente não pode expressar a nossa emoção através de um cumprimento, mas que eles se sintam felizes em estar aqui, porque certamente nós, Igreja Batista em César de Souza, estamos muito alegres com a presença deles no nosso meio. Fala com a gente, Pai, fala com os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, fala com muitos visitantes que estão acompanhando essa transmissão ao vivo e por aqueles que vão ter acesso a essa transmissão durante a semana. Fala com a gente. Bondosamente pedimos assim, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. De algum modo que a gente não sabe, o Onésimo, depois que ele rouba o seu patrão Filemon e ele foge, ele vai parar em Roma, e de um jeito que o texto não explica, ele vai parar lá na prisão domiciliar onde o Paulo está preso. Olha o versículo 10, e na prisão, o que a gente sabe é que o Onésimo é evangelizado pelo apóstolo Paulo, ele é discipulado pelo apóstolo Paulo, ele reconhece que Jesus é o seu Salvador ali naquela prisão. E Paulo então, a partir do verso 8, ele começa a escrever intercedendo por Onésimo, ele escreve para Filemon. Esse patrão que foi roubado, esse patrão que foi abandonado por esse escravo fugitivo que agora se converteu. E o Paulo vai escrever para ele e vai fazer um apelo com muita humildade. O Paulo, ele não vai dar uma carteirada em cima de Filemon. Ele não vai dizer para ele assim: ô Filemon, você sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando com você? Você sabe quem está escrevendo? Eu sou o Paulo, eu sou uma das principais lideranças do cristianismo, então eu estou mandando você receber o Onésimo de volta. A gente viu que o apóstolo Paulo, ele é um homem extremamente inteligente e competente, mas ele é humilde. Olha como é que ele se apresenta. Paulo, o velho. O Paulo está mais ou menos com 60 anos de idade. A sua aparência física deve ser de uma pessoa de uns 80. Por quê? Porque se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver um Paulo que só de naufrágios enfrentou 3, que recebeu açoites, com chicotes, ponta de couro, com uma bolinha de ferro.
Ele era um homem que tinha muitas marcas. Ele chegou a escrever isso em Gálatas: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo já deveria estar muito envelhecido. E ele se apresenta assim: eu, o velho, prisioneiro de Cristo Jesus, eu podia mandar, mas eu resolvi fazer um pedido para você. Eu peço que você receba o nosso amigo Onésimo de volta. O Paulo quer que o Onésimo retorne para Filemão e que Filemão o receba com um tratamento cordial. Por que que o Paulo pede isso? Porque naquele tempo, quando um escravo fugia, quando ele era recapturado, ele poderia ser açoitado no seu retorno, ele poderia ser mutilado, mutilavam os dedos, poderia ter mutilado a sua mão esquerda, ele poderia receber a pena de morte, por decapitação, por crucificação, para que todos os outros escravos fossem inibidos nessa tentativa de fugir. A lei romana era muito dura. E o Paulo escreve para o Filemão: Filemão, eu peço que você receba o Onésimo de volta, e que você o trate como se você estivesse tratando a mim. Ele vai dizer em versículos posteriores. O Paulo sabe que a lei romana pedia que quando um fugitivo fosse recapturado, um escravo, que ele pudesse receber uma marca na sua testa, um F de fugitivo feito em ferro, em brasa, para que essa pessoa ficasse como um exemplo vivo para os outros. O Paulo não quer que o Onésimo passe por isso, porque ele agora é um irmão na fé, é um irmão em Cristo. Ele deseja que o Filemão, que é um cristão, possa dar um tratamento cordial. E aí, gente, sem querer ser chato, a gente precisa entender uma diferença entre a escravidão desses tempos modernos que a gente tem conhecimento do que aconteceu na escravidão aqui no Brasil, em relação à escravidão do mundo romano nesse tempo. Existem muitas diferenças. No mundo romano, por exemplo, no século I, uma das coisas mais comuns era a escravidão. A escravidão era um jeito de se montar uma estrutura social dentro do Império Romano. Os filósofos da época, muitos que nós admiramos, eles eram favoráveis à escravidão. Aristóteles, a história diz que via a escravidão como algo natural e absolutamente necessário. Como uma pessoa poderia se tornar escravo no Império Romano? No século I, muito provavelmente, 35% da população eram de escravos, eram quase 2 milhões de escravos. Um escravo não era feito escravo por causa da cor da sua pele. É uma diferença com algumas coisas que a gente entende de escravidão aqui no Brasil. Lá no Império Romano, você poderia se tornar escravo por N situações. Primeiro, se você roubasse alguém, como pena do seu roubo, você poderia se tornar escravo da pessoa que você roubou. Segundo, se você fosse um prisioneiro de guerra, capturado em guerra, você poderia ser transformado num escravo e vendido. Terceiro, se você tivesse uma dívida e não pudesse pagar, por exemplo, se eu tivesse uma dívida com o Nelson Júnior aqui, eu não pudesse pagar, o Nelson olharia para mim e falaria: beleza, eu quero o Felipe, seu filho, como meu escravo, e não tem troca com troco, eu tinha que dar para quitar a dívida. Isso era comum. No tempo do Império Romano, pessoas que eram médicas eram escravos. Então era muito diferente. Mas o tratamento por um escravo no mundo romano era tão cruel quanto um tratamento de escravo como a gente conhece aqui no Brasil e no mundo. Um escravo era um objeto, era uma mercadoria que poderia ser trocada, poderia ser descartada. O imperador romano, que se considerava um deus, quando ele cismava, ele pegava um veneno e para testar a eficácia do veneno, ele dava para um escravo. Um escravo não podia se casar, um escravo não poderia ter uma casa. Tudo que ele adquirisse era do patrão dele.
se esse escravo tivesse filhos, os seus filhos eram escravos por tabela do seu senhor. Quem gosta de história, por exemplo, se lembra do Espartacus, da revolta do Espartacus. O Espartacus era um escravo que se rebelou contra esse sistema extremamente injusto de tratamento. E era muito comum haver fugas de escravos em Roma. Havia até um serviço de disque-denúncia, em que as pessoas ganhavam dinheiro entregando escravos que fugiam. Havia um grupo especializado de profissionais que saíam para recuperar esses escravos e recebiam uma recompensa enorme. E aí a pergunta que fica para nós: o que a Bíblia fala sobre a escravidão? Será que o Evangelho é a favor da escravidão? Porque não há um versículo bíblico aqui no livro de Filemão que trata sobre um escravo fugitivo contra a escravidão. Será que o Evangelho é a favor disso tudo? É a favor de gente ser tratada como lixo, como um objeto? A resposta é não. Ainda que não exista um versículo, não escravizarás. Como é que o Evangelho começou a combater a escravidão e fazer com que as coisas pudessem mudar no Império Romano? Com a pregação do Evangelho que fala de igualdade. Quando Paulo escreve Gálatas capítulo 3, verso 28, ele vai dizer mais ou menos assim: não existe escravo nem livre, não existe mais judeu nem grego, não existe homem nem mulher. Somos todos um em Cristo Jesus. Quando o Evangelho começa a ser pregado, e começa a ser ensinado que a gente precisa amar as pessoas, e tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratados por elas, a escravidão no mundo romano começa a ser abalada. Os historiadores dizem que os patrões começam a ensinar a sua profissão para um escravo, começam a tratar um escravo como um igual. Como é que o Evangelho começa a mudar a história da escravidão? Ensinando a igualdade, o princípio da igualdade. Que nós somos um em Jesus. As mulheres que não eram contadas, que não poderiam cultuar no templo junto de um homem, porque eram consideradas seres inferiores, porque a cultura judaica é uma cultura machista. Quando vem Jesus com o seu Evangelho, e ele confere a dignidade para a mulher, ela é tão importante quanto um homem. Não existe mais escravo nem livre, não existe mais judeu nem grego, e não existe mais nem homem nem mulher, somos todos um, somos todos iguais, somos todos um em Cristo Jesus, porque o amor quebra todas as barreiras. Eu precisava muito fazer esse destaque, mas eu quero voltar o nosso olhar para o verso 8 a 12, e eu quero compartilhar com vocês 3 recomendações que merecem a minha e a sua atenção hoje à noite, a partir do versículo de número 8. Primeira recomendação importante, pessoal: creia na soberania e na providência de Deus no meio da adversidade. Creia na soberania e na providência de Deus no meio da adversidade. Toda a mudança na história de um escravo fugitivo chamado Onésimo começa com a soberania e com a providência de Deus. O Onésimo em Roma, de um jeito que a Bíblia não explica, ele vai parar na prisão domiciliar, onde o apóstolo Paulo cumpre pena. Roma é a capital do Império Romano, tem gente demais em Roma. Ele sai de Colossos, vai para Roma, provavelmente vai gastar o dinheiro que ele roubou, os bens que ele roubou de Filemão, e de algum jeito extraordinário da providência de Deus, o Onésimo vai parar na prisão onde o Paulo está. E o que acontece quando esse homem chega na prisão de Paulo está? Se em Filipenses a gente lê que o Paulo evangelizava os guardas pretorianos, os pretorianos eram a tropa de elite do
do Império Romano que fazia a guarda dele. Ele evangelizava essa turma que ficava do lado de fora. Quando Onésimo é colocado dentro da casa, da prisão domiciliar do Paulo, ele faz o mesmo, ele evangeliza. E o texto diz que Onésimo se converte na adversidade de um homem que é um fugitivo, que é um escravo, que é alguém que vive com medo de ser recapturado e morto. Deus entra com a sua providência e faz com que esse homem experimente a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade tem a ver com a libertação da nossa prisão do pecado. Sabe, gente, tudo começou com a providência de Deus. A gente não sabe se o Onésimo cometeu algum crime lá. O que a gente sabe é que ele foi parar justo na prisão onde o apóstolo Paulo estava. E o Paulo, ele pregou o evangelho. Quando a gente tem uma oportunidade de pregar, gente, a gente precisa evangelizar. Quando a gente tem uma oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém, a gente precisa. Por quê? Porque não existe ninguém que não possa ser salvo. O apóstolo Paulo era um ex-terrorista e se converteu. O Onésimo é um escravo fugitivo, ladrão, que se converteu. Sempre a gente precisa aproveitar as oportunidades para evangelizar. E quando alguém nos fala sobre o evangelho, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para receber esse evangelho, para acolher o evangelho no nosso coração, para receber Jesus como nosso Salvador. A gente precisa aproveitar essas oportunidades. Por isso a gente não pode parar de pregar. Preste atenção ali para mim. Você tem um Onésimo na sua vida? Você tem um filho que está afastado do evangelho? Você tem um marido que não é um cristão? Você tem uma esposa que ainda não se converteu? Alguém que estava com a gente e foi para o mundo e está perdido em Roma? Você tem um Onésimo na sua vida? Não desista do seu Onésimo. Ore, peça para Deus mandar um apóstolo Paulo cruzar a vida do seu Onésimo. Porque na providência de Deus isso é possível acontecer. É possível acontecer. Às vezes a pessoa está perdida, está vivendo longe de Deus, se desviou do evangelho, e aparece um Paulo na vida dele, que lhe evangeliza, que lhe discipula, que lhe ensina as verdades do evangelho. Não desista do seu Onésimo. Segunda recomendação, dê uma olhadinha no verso de número 11, segunda recomendação: creia na transformação que o evangelho produz nas pessoas. Creia na transformação que o evangelho produz nas pessoas. O versículo número 11 é muito legal. O Filemão, estou escrevendo para você, porque o Onésimo, ele não era tão útil para você, ele era inútil, mas agora eu estou mandando o Onésimo de volta a você, porque ele vai ser muito útil para você, como ele é útil para mim. É bom a gente lembrar, especialmente para as irmãs que estão grávidas de um menino, Onésimo é um nome bonito para colocar em bebê, porque significa útil. O Paulo faz um jogo de palavras. O Paulo escreve para o Filemão e diz assim: olha, o Onésimo antes da conversão, ele era um inútil, mas agora, receba-o de volta, porque ele é útil demais, útil demais. Por que que esse homem é útil agora? Porque esse homem se converteu, porque o Onésimo passou por uma transformação. Aí você pergunta, mas como ele passou por uma transformação? Os versículos não falam nada disso. Como não falam? O Onésimo, ele está disposto a voltar para o Filemão. Ele não tem garantia que o Filemão vai recebê-lo. Por quê? Porque a lei romana dizia o seguinte: vamos colocar um F na sua testa, feito em ferro, em brasa, vamos mutilá-lo, e ele pode ser decapitado. O Onésimo, ele não tem garantia nenhuma se ele vai ser bem recebido pelo Filemão.
se ele será perdoado pelo seu crime, mas ele está disposto a voltar. Ele vai levar essa carta que Paulo está escrevendo de próprio punho, ele vai levar em mãos, junto com uma pessoa chamada Tíquico, para entregar para o Filemão. Só uma pessoa que passou pela transformação do Evangelho resolve fazer uma coisa assim, resolve voltar e encarar o seu passado, resolve encarar as consequências dos seus atos. Onésimo é uma nova criatura, ele é um novo homem, ele deseja voltar para Filemão, e se tiver que ser mutilado, vamos ser mutilados, se tiver que ser decapitado, vamos ser decapitados. E por que ele está disposto? Porque ele é uma nova criatura, ele sabe que ele precisa fazer aquilo que é certo, ele decide voltar correndo o risco de vida. O Evangelho de Jesus transforma pessoas, irmãos, transforma um bandido, transforma um ladrão, numa pessoa de bom coração. O Evangelho de Jesus, ele se contrapõe à ideia que nós muitas vezes temos, que bandido bom é bandido morto. O Evangelho de Jesus, ele não concorda com isso, porque o Evangelho de Jesus pode transformar pessoas. Romanos 1,16. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho poderoso transforma pessoas, transformou a vida do Onésimo. Há 2 anos atrás, um missionário da Convenção Batista do estado de São Paulo, pastor Oséias, esteve aqui na IBCS, trabalha com presidiários. E ele deu o testemunho dele aqui, ele falou de quantos detentos que experimentam verdadeiramente a salvação, mudam de vida, se transformam em outras pessoas. E ele disse para nós, o quanto ele, missionário, o pastor Oséias, é discriminado por alguns crentes, que acham que a gente está perdendo tempo pregando para presidiário, porque bandido bom é bandido morto. O Evangelho nos desafia pensar de outro jeito, que as pessoas podem ser alcançadas pelo amor de Jesus, que elas podem ser transformadas pelo amor de Jesus. Ô gente, olha para o Paulo era um terrorista, e ele se transformou no apóstolo dos gentios, o apóstolo do amor. Quem fez isso? O Evangelho de Jesus de Nazaré. Olha para o Onésimo. Sabe qual é a última menção do Onésimo na história? É de um homem chamado Inácio, que era um historiador. Ele escreve dizendo que Onésimo foi bispo na província da Ásia. Um ex-escravo, um ex-ladrão, se transformou num bispo que pregava o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a gente precisa crer na transformação que o Evangelho produz nas pessoas. Converse com o Ministério da Ação Social da IBCS. Conversa com esses irmãos, Maneide, irmã Luciana, irmão José Sebastião. Uma vez por semana eles vão no Desafio Jovem de Jacareí, que trata dependentes químicos. À luz das verdades do Evangelho, além de todas as questões terapêuticas. Quantas dessas pessoas têm a sua vida transformada? Conheço um moço que está lá na Igreja Batista do Jardim Esperança, casou, trabalhando, feliz, saudável, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar pessoas. Ah, pastor, mas fulano, ciclano, eles voltaram para o mundo das drogas. Sim, infelizmente tem isso. Mas a Bíblia fala que só uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se de 10, 5 se recuperam, mudam a vida. Imagine o que essas pessoas que mudam de vida podem ser usadas por Deus como um instrumento, como um canal, para que esse Evangelho que libertou-os possa libertar outras pessoas também.
Finalmente, terceira recomendação importante: creia na necessidade de acertar pendências na vida. Verso de número 12. Creia na necessidade de acertar pendências na vida. O verso de número 12, o apóstolo Paulo está mandando de volta o Onésimo para Filemão e está escrevendo isso para ele. Estou pedindo para que ele volte. Eu estou pedindo para ele acertar algumas pendências aí. Sabe, gente, semana passada nós falamos aqui de Filemão. Falamos que Filemão era gente boa. Era boa gente, era um bom patrão, era um homem bom. Mesmo assim ele foi roubado pelo Onésimo, que o abandonou seu patrão e fugiu para Roma. Eu não sei se você prestou atenção, o Paulo pede para o Filemão perdoar o Onésimo. Mas ele em nenhum momento pede para que a dívida do Onésimo seja perdoada. Em nenhum momento. Olha o verso 18. Verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu inclusive quero pagar todo o prejuízo que ele fez para você. Ele pede para que o Filemão perdoe esses atos ruins, covardes que o Onésimo cometeu contra ele, mas a dívida não deve ser perdoada, a dívida deve ser paga. As pendências precisariam ser resolvidas. Que amigo, hein, gente? Eu queria ter um amigo como o apóstolo Paulo. Já pensou? Esse amigo que vai pagar a nossa conta. Mas a gente já tem, que é Jesus, né? Jesus pagou as nossas contas. Paulo, ele sabe que o coração de Filemão será tentado a agir como a lei romana lhe orienta. Ele pede para que o Onésimo seja recebido de volta como um irmão, mas ele pede para que essa dívida seja quitada pelo Onésimo. E o Onésimo volta, gente. Volta, vai encarar o nosso amigo Filemão, e a gente conta essa história na semana que vem, mas eu quero pensar com você nisso. Às vezes nós temos algumas pendências na nossa vida, e essas pendências a gente não pode colocar debaixo do tapete da nossa existência. Às vezes nós temos algumas situações que a gente precisa resolver, que a gente precisa acertar. Às vezes essas situações fazem parte de um passado na nossa vida, às vezes fazem parte de um passado até muito recente. E essas pendências, quando nós não conseguimos resolver, acertar, elas pesam na nossa vida espiritual. Elas nos impedem de viver uma vida com leveza. A gente precisa acertar as pendências. Olha a história do Zaqueu. O Zaqueu era um fiscal corrupto da Receita Federal de Jericó, ele extorquia as pessoas. Mas aí ele tem um encontro com Jesus, ele se converte. E sem que Jesus fale nada para ele, ele toma uma decisão: eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei, quem eu extorqui dinheiro. Nós precisamos acertar as nossas pendências, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais com os outros, precisamos. Lembro de um pastor que contou uma história vivenciada por ele, quando ele pastoreou numa cidade pequena. Havia uma senhora muito brava, a mulher era, como dizia minha avó, o cão chupando manga, uma mulher brava demais. E a mulher se converteu. Mas 1 ano antes da sua conversão, essa mulher, que era barraqueira, ela brigou com uma outra mulher da cidade, na praça principal, no domingo de manhã, depois da missa da igreja católica. A praça estava assim, e as duas brigaram de soco, pontapé, tapa, puxão do cabelo e rolar no chão. Barraco master, como dizem os jovens da IBCS. Coisa horrível. E essa mulher brava se converteu na igreja. Primeira coisa que ela falou: pastor, ora por mim, porque eu preciso acertar um problema, preciso resolver um problema.
Essa mulher na segunda-feira foi na casa dessa outra pessoa e pediu perdão. A história vazou na cidade. E as pessoas iam procurar o pastor e falavam: pastor, o que está acontecendo na sua igreja? A gente precisa vir para cá. O que estava acontecendo é que o evangelho nos ensina a acertar pendências. A gente precisa resolver algumas coisas que a gente tem na nossa vida que nos atrapalham demais. E enquanto a gente não resolve essas coisas, a gente não experimenta a paz, a gente não experimenta a leveza. Às vezes é um pedido de perdão, às vezes é uma dívida com alguém que a gente precisa pagar. A gente precisa liberar perdão. Às vezes essa pessoa que deve dinheiro para nós, que deve alguma coisa, talvez ela jamais vai nos procurar. Nós precisamos liberar perdão, porque essa pendência de ressentimento nos liga a esta pessoa. A gente precisa acertar isso. A gente precisa resolver as nossas pendências. E quando falo isso, eu lembro de um homem que no início dos anos 2000, ele conheceu a Jesus, se converteu numa igreja pentecostal. Dali ele foi para uma igreja batista. Nessa igreja batista ele se sentiu chamado para ser um pastor. E ele foi estudar no seminário batista de São Miguel, que existia naquele tempo. E lá, depois de uma aula, ele começou a chorar. E aí ele procurou o professor no final da aula. E ele contou para o professor: professor, preciso contar um segredo que ninguém sabe. Eu me converti tem 2 anos, mas há 8 anos atrás, antes da minha conversão, eu participava de uma quadrilha e nós assaltamos um banco no Ceará. Roubamos o banco, dividimos e eu fugi para São Paulo. E eu vim parar aqui na zona leste de São Paulo. E aí eu tive um encontro com Jesus e Jesus me chamou para ser pastor, mas aí eu fico olhando para isso que eu fiz. E aquele professor disse para ele: puxa, você tem uma pendência com a justiça. Isso vai perseguir você o resto da sua vida. Você não vai conseguir ser um pastor. Você precisa lidar com isso. E ele olhou para o professor e disse: puxa, eu vou orar, eu não consigo, mas eu vou orar. E ele, 6 meses depois, deixou o seminário. Um dia roubaram o carro dele. E ele foi na delegacia do Itaim Paulista. E ele foi lá fazer o boletim de ocorrência. Quando ele passou o seu nome, deu lá, foragido da justiça no Ceará. Ele foi preso. Cumpriu a sua pena. O ano passado, eu fui fazer um curso de pós-graduação. E quando eu entro na sala, está essa pessoa. Que olha para mim, me dá um abraço e conta a sua história. Professor, eu devia ter feito aquilo que você tinha falado que eu devia fazer. Não fiz. Mas Deus deu um outro jeito. Eu paguei todas as minhas dívidas. Cumpri a minha pena. Devolvi o dinheiro que eu tinha roubado. E eu voltei a estudar teologia, me formei. E eu vou fazer o concílio numa igreja batista. E aí eu falei para ele: você vai contar a sua história? Pastor, eu vou contar a minha história. Outubro ele passou pelo concílio. Contou a sua história. Sem esconder nada. Deu uma aula de teologia para nós pastores. Foi muito bem nas respostas. Aprovado por unanimidade. Foi para a Austrália em dezembro. Provavelmente vai ser um missionário lá. Pendências. Você olha para esse homem, ele está leve, como se ele tivesse tirado uma jamanta das suas costas.
as pendências. Às vezes é alguma coisa de relacionamento. O Onésimo tinha que voltar. Ele tinha pendências com o Filemon, pendências financeiras, mas ele tinha pendência de gratidão. Ele foi ingrato com o seu patrão. E o Onésimo vai acertar suas pendências. Sem garantia nenhuma. Ele vai acertar suas pendências. Sabe por quê? Porque ele quer ser um homem livre do peso das pendências. Eu quero dizer para mim e para você hoje, que nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Hoje nós aprendemos 3 recomendações. Primeiro, nós aprendemos que a gente precisa crer na providência de Deus quando nós estamos na adversidade. Quando Onésimo estava necessitado, Deus, na sua providência, o tirou de onde ele estava e colocou dentro da prisão para que ele fosse evangelizado pelo Paulo e salvo pelo poder de Jesus. Você está apavorado com alguma situação hoje? Creia na providência de Deus, na soberania de Deus, que pode fazer convergir todas as circunstâncias desfavoráveis em circunstâncias favoráveis para a glória dele. Você tem um familiar que é um Onésimo, desviado do evangelho, fazendo coisa errada, ore, peça para Deus colocar um Paulo na vida dele, faça isso, não desista do seu Onésimo. Em segundo lugar, nós aprendemos nessa noite que a gente precisa crer que Deus transforma pessoas com o evangelho. Aquela pessoa nunca vai se converter. Olha o Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo. Olha o Onésimo, de ladrão, de ex-ladrão a bispo. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de pessoas. Finalmente nós aprendemos que a gente precisa acertar as nossas pendências. Se você tem alguma pendência, eu não vou pedir para você se precipitar, eu vou pedir para você orar. Para você pedir ajuda para Deus. Para você procurar alguém que você possa ser orientado para acertar pendências. Para você ter leveza. Para você seguir em frente. Não faça nada precipitado, mas eu encorajo você a acertar pendências para que você tenha leveza para seguir em frente. Termino perguntando, você acredita mesmo no poder de Deus de transformar pessoas? Você seria pastor? Seria ovelha desse pastor? Que antes da conversão assaltou um banco? Se você estivesse na igreja de Jerusalém, e de repente você escutasse que o Saulo, o maior terrorista dos crentes, matava, perseguia, que ele se converteu e que ele agora estava dando um testemunho, você iria lá assistir o testemunho, iria recomendá-lo para que ele fosse pregar na sua igreja, sem preconceito? O evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida das pessoas. Não existe vida irrecuperável. Não existe. Diante do poder do nosso Deus e do amor de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu não sei como você está, como é que você veio aqui, como é que você chegou. Eu não sei se você está passando por uma adversidade, se está, creia na providência de Deus. Não sei se você tem um Onésimo na sua vida, ore para Deus mandar um apóstolo Paulo cruzar a vida dele em nome de Jesus. Eu não sei se você tem pendências na sua vida, mas ore para Deus dar direção para você quitar as pendências. A palavra falou com você hoje. Fale com Deus em relação a isso, em oração. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui no templo, pelos meus irmãos, meus amigos que estão
participando dessa transmissão ao vivo. Pai querido, nos encoraje, Pai, nos encoraje nas batalhas da vida, nos encoraje nesses dias difíceis de pandemia. Pai querido, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós só temos o Senhor para recorrer. Ai, que bom que nós temos ao Senhor, porque nós temos tudo que nós precisamos. Jesus, o nosso amigo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Que bom que a gente tem ao Senhor. E convictos desta verdade, que a gente possa, Pai, se abrigar no Teu colo nesta noite, procurando força, coragem, para fazer aquilo que a gente foi encorajado a fazer à luz da Tua palavra, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos assim, por você que está aqui, por você que está em casa, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém.